A paz, igreja. Tudo bem? Abram suas Bíblias aí, por favor. Em Isaías 53. Isaías 53. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e nós te agradecemos, porque hoje o Senhor nos permite estarmos aqui na Tua casa para ouvirmos mais da Tua palavra, estudarmos mais a Tua palavra e entendermos melhor a Tua vontade para as nossas vidas. Nós te rendemos graças e te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho Jesus naquela cruz por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido por mim, por cada um de nós que aqui estamos, por ter morrido, Deus, pelos Teus filhos. O Senhor é grandioso, maravilhoso, e nós te rendemos toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar com a igreja e passar algumas coisas para a igreja hoje, dentro de Isaías 53, que é o tema da minha mensagem é o servo sofredor, que é o texto bíblico que traz para nós um panorama, um retrato de Cristo, onde nos mostra esse Jesus verdadeiramente um Jesus sofredor, um Jesus que se fez homem, que se despiu de toda a sua glória e se fez homem único e exclusivamente para morrer no nosso lugar e para se fazer um sofredor realmente, um servo do Senhor. Tanto é que no texto de Isaías ele é sempre chamado de servo. Nós não vamos ver o texto de Isaías falando de Jesus, é uma profecia inclusive que ela tem aproximadamente, foi feita 650 anos aproximadamente antes de Jesus, de 650 a 685 anos antes de Jesus nascer. E chega a ser até assustador quando nós lemos a profecia de Isaías, você vê uma riqueza de detalhes tão grande, porque quando você lê Isaías 53, e você vai para o Novo Testamento e lê todo aquele processo que Jesus passou de sofrimento, é impressionante como Deus revelou de forma tão detalhada tudo que Jesus passaria há mais de 600 anos antes, para que nós pudéssemos entender que tudo estava dentro do propósito de Deus. Realmente Deus tinha um plano salvífico para mim e para a sua vida, e nesse texto nós entendemos isso. Hoje, de maneira bem específica, eu tenho um objetivo aqui. O meu maior objetivo hoje é fazer com que nós saiamos daqui entendendo o quanto Jesus sofreu por nós. Muitas vezes nós pensamos no sofrimento de Cristo somente a partir do momento ali do Getsêmani. Naquele momento onde Jesus parte para aquele momento de oração, onde ele vai orar, e aí a Bíblia nos relata que ele está tão angustiado ao ponto de suar sangue, e aí nós, quando falamos de sofrimento de Jesus, de que Jesus sofreu bastante, nós pensamos daquele momento até o momento da sua crucificação. No entanto, quando nós vemos o Isaías, e quando nós lemos essa profecia de Isaías, e quando nós vemos a própria vida de Jesus, e analisamos a vida de Jesus, nós vemos que Jesus, como Isaías diz aqui em Isaías 53, Jesus foi um homem de dores. O sofrimento de Cristo por nós, não foi um sofrimento apenas de algumas horas, de alguns dias, a partir do momento ali que ele começa aquele martírio todo, a partir do momento que ele vai para o Getsemane. Não, Jesus, a sua vida toda, foi um homem de dores. Jesus sofreu a sua vida toda por amor a nós. E eu queria que nós entendêssemos aqui que Jesus ele não sofreu apenas fisicamente. Jesus sofreu fisicamente, Jesus sofreu emocionalmente, moralmente, Jesus sofreu espiritualmente por amor a nós. Quando nós assistimos, por exemplo, aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele foca muito na questão física de Jesus. E Jesus sofreu muito fisicamente. Eu espero que dê tempo, e eu quero até, ao final, ler um relato de um médico, onde ele traz um relato a respeito do sofrimento físico de Jesus. Jesus sofreu muito fisicamente, mas Jesus também sofreu muito espiritualmente, ao ponto de que quando Jesus está no Getsemane e ele ora, ele não ora pedindo que seja, que Deus o libere, ou que Deus não permita que ele passe pelo sofrimento físico, mas a oração de Jesus é muito mais voltada para que Deus o liberasse, que se fosse possível, que Deus permitisse que ele não passasse pelo sofrimento espiritual que ele tinha que passar, que era a ira de Deus sendo derramada sobre ele. E aqui em Isaías nós vemos de maneira muito clara tudo aquilo que Jesus viveu e tudo que Jesus passou por amor a mim e por amor a você. Jesus nos amou a tal ponto que ele se submeteu a isso, ele não precisava fazer isso. Jesus é Deus. Bastava, se Deus quisesse, a partir do momento que o homem pecou, bastava ele ter aniquilado toda a humanidade e falar, Deus não precisa de nós. Deus é autossuficiente. Mas ainda assim, por amor a nós, ele se fez homem e sofreu muito por amor a mim e a você. Ainda assim, Jesus fez isso. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou fazer algumas leituras anteriores aqui,
de 3 versículos, que é Isaías 52. Você vai até perceber que Isaías 52, o verso 13, 14 e 15, eles vêm dando continuação. Você precisa entender ele para vir entrar no 53, tendo uma continuação e entendimento. O texto diz assim, ó: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Isso em Isaías capítulo 52, verso 13, 14 e 15. Eu quero fazer uma observação aqui. Como eu disse para vocês, o meu objetivo é mostrar alguns aspectos a respeito do sofrimento de Cristo. Até porque, só uma outra observação aqui, quando eu não entendo, quando eu não compreendo, ainda que seja um pouco do que Cristo sofreu, eu tenho a tendência de não valorizar realmente o sacrifício dele por mim. Jamais nenhum homem na face da terra vai conseguir entender na sua completude o que Cristo sofreu, porque somente Cristo levou sobre si os nossos pecados todos. No entanto, através daquilo que a Bíblia nos relata, é possível que nós tenhamos pelo menos um vislumbre, que nós consigamos pelo menos entender um pouco do que ele sofreu, para que nós possamos, assim como ele se compadeceu de nós possamos olhar para ele e ver que ele foi realmente um homem de dores e sofreu por nós. E aqui no verso 14 diz assim, ó: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Tem uma versão chamada NVT que diz assim, ó: muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia um ser humano. A Bíblia nos relata de forma clara que Jesus passou por um sofrimento tão terrível fisicamente, que ele foi desfigurado ao ponto de não ser reconhecido. Quando nós lemos Salmos, capítulo 22, verso 6, e esse salmo é o salmo que no início nós vemos o salmista dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E é o salmo que Jesus cita lá na cruz depois. Esse salmo aqui fala que ele mesmo, o Davi, ali escrevendo o salmo e profetizando a respeito disso, ele fala assim, ó: fala que ele era visto como se fosse um verme. O texto diz que quando olhavam para ele, viam ele como se ele fosse apenas um verme, alguém que não valia nada, e o seu rosto estava tão desfigurado, a tal ponto de que as pessoas o olhavam e ele sequer parecia um ser humano. Isso foi o que Jesus sofreu fisicamente, um aspecto do seu sofrimento físico. Isaías 53, no versículo 1, começa aí, a gente vai lendo e nós já vamos tratando. Diz assim, ó: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso aqui é uma pergunta retórica, que na própria pergunta nós já entendemos que ela quer uma resposta negativa, ou seja, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa pergunta aqui, quando ela é feita, ela já espera uma resposta negativa, ou seja, ninguém creu. Por que ninguém creu na pregação? Porque as pessoas não conseguiram entender quem era Jesus, o sacrifício que ele estava oferecendo ao Pai ali, entregando a sua própria vida. O que me leva a entender isso daqui? Que quando eu não consigo entender o que realmente foi o sacrifício de Cristo, eu não consigo realmente crer no Evangelho. O Evangelho está pautado no sacrifício de Jesus. Se Jesus não tivesse vindo e não tivesse morrido por nós, e não tivesse sido o servo sofredor que Isaías relata lá em Isaías 53, não existiria evangelho. Nós ainda estaríamos hoje aqui num altar sacrificando bodes e ovelhas pelos nossos pecados. Não existiria evangelho. Por isso, que se você não entende o sacrifício de Cristo, se nós não compreendemos a dor que ele sofreu e o quanto foi terrível aquilo que ele passou por amor a mim e a você não vai conseguir entender o Evangelho jamais. Por isso, muitas vezes, nós nos tornamos apenas pessoas que falamos que cremos no Evangelho, mas se nós não buscamos nos aprofundar ao ponto de saber o que Jesus passou por nós naquela cruz, o que Jesus sofreu moralmente, o que Jesus sofreu espiritualmente, nós não conseguimos entender e compreender realmente a grandeza do Evangelho. A magnitude do que é o Evangelho de Cristo. Nós não conseguimos. No verso 2 e 3, na parte A, diz assim, ó: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência de nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens.
Aí, somente até aí, essa parte do verso 3. Quando a Bíblia fala que era um renovo, isso aqui é uma metáfora que indica que o servo, que o Messias, que Jesus ele viria de Israel, mas seria de origem humilde. E aqui nós vemos, olha para vocês, como que a nação de Israel não conseguiu entender isso? Ao ponto de que o povo esperava um redentor que fosse um libertador político, alguém que viesse com pompas, alguém que chegasse, que fosse muito rico, proeminente na sociedade, mas a Bíblia diz que ele veio como um renovo, de origem humilde. E aí ele diz, como a raiz de uma terra seca. Isso aqui quer dizer que todos olhavam para Jesus e via nele um homem pouco promissor. Talvez nós pensamos que as pessoas olhavam para Jesus e depois que ele começa o seu ministério, nós vemos multidões o seguindo, mas antes daquilo tudo, Jesus era visto como um homem totalmente desacreditado, sem nenhuma garantia de que poderia dar alguém na vida. É como se as pessoas olhassem para ele e dissessem assim, esse cara aí não vai dar em nada nessa vida. É pouco promissor, ele era como uma raiz de uma terra seca. O que você espera de uma raiz de uma terra seca? Que dê frutos. A raiz de uma terra seca não dá frutos. A nação de Israel, o povo olhava para Jesus e achava que ele seria um homem sem nenhum, não daria frutos, não seria ninguém na vida. E eles estavam diante do próprio Deus. Nisso já começa a dor de Cristo, porque nós sabemos que, você fala, mas Jesus era Deus. Ele sabia, Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E enquanto homem, ele sofria com isso. Emocionalmente, cara, quantas pessoas nós temos doentes hoje? Nós temos psicólogos aqui. Quantas pessoas nós temos emocionalmente hoje doentes por causa das pessoas não acreditarem nela, por elas serem desacreditadas, por falar assim, não vai dar em nada. Nós temos pessoas que cometem suicídios. É uma dor terrível, talvez seja uma dor até maior do que dores físicas. O fato de você ser alguém desacreditado, alguém que as pessoas olham para você e falam assim, isso é uma raiz de uma terra seca, isso não vai dar em nada, não vai dar em fruto nenhum, não serve para nada. Era isso que diziam de Jesus. Jesus sofreu muito emocionalmente por causa disso, porque ele também era homem. E ele sofreu isso por mim e por você. Quando você sofre, quando as pessoas desacreditam de você, Jesus sabe o que é isso. Ele viveu isso, ele sabe, ele conhece. Se o seu pai te disse, você não vai dar em nada, ele sabe, ele conhece, disseram isso dele. Os seus irmãos não acreditavam nele. Somente depois da sua morte, da sua ressurreição, é que passaram a crer nele, a sua própria família. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A Bíblia diz que Jesus ele não era bonito. Sabe esse Jesus que nós vemos nos filmes? Até do Mel Gibson. É um Jesus feio? Não, é um Jesus de olhos azuis, cabelo comprido e muito bonito. Gente, aquilo ali é uma figura de um Jesus europeu. Jesus não nasceu na Europa. Jesus nasceu no Oriente Médio. Se você, eu não vou ter como passar aqui, mas se você quiser, depois entra na internet e pesquisa. Talvez todos aqui já até tenham visto. Foi feito uma imagem que seria a imagem mais próxima do que Jesus seria. Jesus não era bonito. Jesus não era um cara aparentemente bonito, que as pessoas olhassem e se agradassem dele. A ideia aqui, que nos dá aqui, deixa eu falar aqui, Jesus era considerado feio. Só que a ideia que nos é passada aqui, é que por causa disso, talvez Jesus ele sofresse muitas chacotas, fosse motivo de piada, por causa de sua aparência. Jesus sofreu até nisso. Até pelo fato de ter uma aparência que não era uma aparência que agradava. Quando a Bíblia diz aqui que ele tinha uma aparência que não agradava, olha aqui, não havia nele beleza alguma, nenhuma beleza havia nele, nem física, nem de rosto, nada. Jesus não era bonito, a Bíblia nos diz isso, que nos agradasse. Não tinha nenhuma beleza em Cristo. E aí diz, desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Isso aqui significa que ele era alienado dos homens, eles não sentiam prazer em estar na presença de Jesus, não queriam estar com ele. Tem gente que às vezes, eu sei que todos nós aqui já vivemos esse tipo de situação, tem pessoas que você convive no dia a dia, que você não sente, ninguém quer se aproximar às vezes. A Bíblia nos diz isso, que ele era desprezado, e ela não diz que ele era apenas desprezado, mas ele era o mais desprezado. O que o texto aqui está nos indicando, esse mais, é que ninguém, nunca na face da terra, foi tão desprezado e rejeitado como Jesus, ao ponto de que ele era o próprio Deus, e as pessoas não queriam estar próximas dele. Enquanto Jesus está crescendo na sua vida ali, ninguém queria se aproximar dele.
Era um homem que ficava isolado, afastado. Não sei, talvez, e aqui é uma conjectura, talvez porque fosse dito que ele seria o Messias e todos duvidavam disso. Não, larga esse homem para lá, isso é um louco. Mas ele teve que sofrer, ele sofreu rejeição também. Jesus sabe o que é rejeição. Ele sofreu rejeição por nós. Ninguém queria estar próximo dele, ninguém queria estar com ele. Quando Isaías usa esse termo aqui, que ele foi o mais rejeitado entre os homens, olha aqui, o texto está dizendo, esse termo desprezado e rejeitado aqui, está se referindo aos leprosos. Quando você ia falar com relação a quem era leproso, você dizia que ele era desprezado e rejeitado, porque dentro daquela cultura, um leproso era considerado impuro, ninguém queria contato. Ele está dizendo aqui que as pessoas olhavam para Jesus e o desprezavam como desprezavam um leproso, ao ponto de que dos leprosos eles sentiam nojo. E aqui ele está dizendo ao ponto de que Jesus era aquele que chegava nos lugares e as pessoas o desprezavam ao ponto de sentirem nojo dele. É isso que Isaías está dizendo aqui. Ele era o mais desprezado e rejeitado. Quando ele diz mais desprezado e rejeitado, inclusive, ele era mais desprezado e rejeitado até mesmo do que os próprios leprosos. Porque o texto, como eu já disse, dá a ideia de que ninguém jamais foi tão desprezado e rejeitado como ele foi. Quem aqui já sofreu algum tipo de desprezo e rejeição? Levanta a mão assim. Já, todo mundo já sofreu, ainda que seja algo bobo, de escola, de infância. Dói muito. Ele sofreu essa dor também por nós. Capítulo 3, no parte B e C, diz assim: homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, mais uma vez aqui, e dele não fizeram caso. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus, ele experimentou dor e angústia, ele sabe, ele conhece o que é a dor, ele conhece o que é padecer, todos os tipos de dores. Jesus não é um teórico apenas. Jesus, quando nós falamos aqui, pregamos, e os pastores dizem aqui que Jesus conhece a nossa dor, não é na teoria, ele era um homem de dores, ele sabe o que são as nossas dores, todas elas, sejam emocionais, sejam físicas, sejam espirituais, ele conhece, porque ele era um homem de dores, ele experimentou o mais alto nível de dor que um ser humano poderia experimentar. Ninguém jamais sentiu tantas dores e sofreu tanto quanto o próprio Cristo. Jamais. E nós precisamos compreender isso. Entender isso faz com que eu olhe para Cristo sob uma nova perspectiva. Jesus não sofreu dores quaisquer, não foi qualquer dor, não foi qualquer sofrimento. Os homens de quem os homens escondem o rosto, isso aqui significa que ele era odiado por muitos, e nós sabemos disso ao ponto de que ele foi entregue de maneira covarde para ser morto injustamente. Gente, como é ruim você saber que as pessoas te odeiam sem que você dê motivos para isso. Porque Jesus não dava nenhum e não deu nenhum motivo para que ele fosse odiado. Jesus era um homem de dores que estava ali por amor a eles, por amor àquela nação. Era um homem que veio, ele se fez homem para poder anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem de paz, de amor, de redenção, perdão de pecados, mas ele foi odiado por isso. Não fizeram caso dele, ou seja, fizeram pouco caso, o desprezaram. Ele era o próprio Deus encarnado, mas ele não recebeu nenhuma honraria. Jesus não estava sendo honrado enquanto ele estava vivendo entre nós, mas ele estava sendo desprezado. As pessoas não faziam caso dele. Como é ruim você chegar num lugar e ninguém fazer caso de você, você ser desprezado. Nós vamos ter agora aí, virada de ano. Uma confraternização vai ser feita. Vem cá. Você chega lá, e aí você fica num canto, ninguém se aproxima de você para conversar, você é desprezado simplesmente, você é deixado de lado. É horrível, é triste, é doloroso. É ainda mais ele, sabendo que ele não era um homem qualquer, ele era o próprio Deus. E a humanidade desprezou o próprio Deus. Algumas dores que ele sofreu na carne, verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus, e ferido de Deus, e oprimido, por aflito, ferido e oprimido de Deus. Jesus sofreu de maneira substitutiva por nós.
Ele sentiu as nossas dores e ele sofreu de maneira substitutiva. Em Mateus capítulo 8, verso 17, olha o que diz. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isso daqui que o texto está falando se cumpriu. Mateus aqui está falando assim, isso se cumpriu quando Jesus estava curando as dores e enfermidades daquelas pessoas ali. Só uma observação aqui. Gente, esse texto não pode ser entendido de forma equivocada. Aqui não está dizendo que a partir do momento que eu tenho Cristo na minha vida e Ele levou as minhas dores e as minhas enfermidades, ninguém, nenhum crente pode ficar doente mais. Até porque nós ficamos doentes. Crente morre com câncer. Não é isso que o texto está dizendo. Primeiro, isso se cumpriu quando Jesus estava encarnado entre nós aqui, e Jesus curou e levou as dores e enfermidades daqueles, mostrando e provando que Ele era o próprio Deus. Jesus ainda pode nos curar hoje como naquele tempo? Claro. Creio perfeitamente que Ele pode fazer isso, mas não significa que Ele vai fazer por todos. Isso é um ato discricionário dele, é um ato dele, de soberania de Deus, Ele faz por quem Ele quiser. No entanto, o que o texto está nos dizendo aqui é que um dia, quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, quando levou sobre si as nossas dores e enfermidades, a Bíblia nos garante que um dia, quando nós formos com Ele para a eternidade, porque Ele fez isso por nós, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Porque Jesus morreu na cruz, ainda que hoje nós passemos por dores, Ele pode nos curar? Pode, mas ainda que Ele não nos cure, ainda que Ele fale para nós o que Ele falou lá para Paulo, que vai deixar um espinho na carne nossa, ainda que seja assim, nós temos a alegria e a esperança de que um dia não vai haver lágrimas e não vai haver dores, porque Jesus sofreu na pele essas dores, Jesus sofreu por nós, Jesus sofreu em nosso lugar, Ele sentiu por nós todas essas dores. Reputávamos por aflito e ferido de Deus, as pessoas acreditavam que Ele mereceu o sofrimento. Esse termo aqui, reputávamos por aflito e ferido de Deus, está dizendo, Ele mereceu, Ele está sofrendo isso, é porque fez alguma coisa de errado. Inclusive, quando nós vemos os amigos de Jó falando para Jó que ele estava sofrendo por causa do que talvez ele estivesse em pecado com Deus, aquilo ali está apontando para Cristo, porque é exatamente a mesma atitude que o povo, a nação de Israel, aqueles que estavam ali, a grande maioria das pessoas pensavam de Jesus. Ele está passando por isso porque merece. Ele merece passar por isso. E Ele não merecia, porque Ele era o único justo que já pisou na face da terra. Ferido de Deus. A lei mosaica estipulava que aqueles que fossem pendurados no madeiro seriam considerados malditos. Hoje de manhã eu ministrei aqui na parábola dos bodes e dos cabritos, dos bodes e das ovelhas, e lá fala que Deus vai falar para as ovelhas ficarem à sua direita e os bodes à sua esquerda, falando que as ovelhas são benditas do Senhor e os bodes são malditos do Senhor. Quando a Bíblia nos diz aqui isso aqui, Jesus se fez maldição por nós, e se um dia, quando Jesus voltar como rei, e Ele nos separar como ovelhas dizendo benditos, nós só somos benditos, porque Ele se fez maldição por mim e por você. Jesus foi chamado de maldito, Jesus se fez maldito, sendo pendurado no madeiro por amor a mim e a você, para que eu e você pudéssemos ser considerados benditos de seu Pai. Jesus se colocou do lado dos bodes, como um pecador, como um maldito, para que eu e você pudéssemos ser separados por Ele e colocados do lado das ovelhas, sendo considerados benditos e tendo um reino, o qual nós vamos herdar. É esse Jesus. Versos 5 e 6, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que Ele foi traspassado pelos nossos pecados. Pensa somente nos seus pecados. Não pensa nos pecados da humanidade, só nos seus. Agora pensa, cada um dos seus pecados é uma lança que traspassou Cristo. Foi isso que Ele sofreu por nós. Ele foi traspassado pelos meus pecados.
Somente os meus pecados são suficientes para moê-lo. E moer aqui é reduzir a pó, triturar. Só os meus seriam suficientes. Mas ele levou os nossos pecados, os pecados de muitos. Cada pecado aqui é como se fosse uma lança atravessando Cristo e gerando dores profundas pelos nossos pecados. E ele levou sobre si a culpa, as nossas iniquidades. Como é terrível você levar a culpa de alguém, você ser injustiçado. Foi o que aconteceu com ele. Foi essa dor que ele sentiu. Ele foi, verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Oprimido aqui é atormentado, que foi levado, foi alvo de tormentos e de torturas, e nós sabemos o quanto Jesus foi torturado por nós. Ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi diminuído, ele foi ultrajado, ele foi zombado, ele foi escarnecido. Deixa eu te dizer uma coisa, a crucificação, aquele que estava sendo crucificado, ele não era crucificado de tanguinha, como nós vemos nos filmes. A vergonha dele era exposta, ele era crucificado nu. Nós não vemos isso nos filmes porque não é prudente. Mas Jesus foi crucificado, a sua vergonha foi exposta. O próprio Deus. Se nós pegar, imagina, te despirem, te colocarem diante de toda uma nação, para ser cuspido, zombado, completamente nu e humilhado. Foi isso. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda, os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não se defendeu porque ele nos amou muito mais do que a sua própria honra. Ele não reclamou, porque ele sabia que através daquilo nós hoje seríamos alcançados e teríamos a oportunidade de estar com ele na eternidade. Ele sofreu em silêncio e voluntariamente. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, verso 8, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Esse termo aqui, ó, por juízo opressor foi arrebatado. Jesus foi julgado de forma desumana, desonesta. Jesus ele foi crucificado injustamente. Um dos maiores juristas que já existiu no Brasil, e nós temos alguns advogados aqui, pessoas que são formadas em direito, se chamou Rui Barbosa. É que o pastor Jonas é advogado. Um dos maiores juristas do Brasil, Rui Barbosa, pastor João, um estudante de direito. Rui Barbosa pegou o julgamento de Cristo, toda a legislação judaica, e ele fez uma defesa de Cristo, mostrando que o julgamento de Cristo deveria ter sido, não é nem anulado, foi um julgamento nulo. Tamanha a quantidade de irregularidades e de injustiças praticadas para que Jesus chegasse ao ponto de ser condenado. Tem uma infinidade de situações. Eu trouxe 3 apenas para vocês entenderem. Olha aqui. Aí, ó, a ilegalidade do julgamento noturno, o direito judaico não admitia nem nos litígios civis, e agrava-se então, como o escândalo das testemunhas falsas, aliciada pelo próprio juiz. A lei judaica não permitia que ninguém fosse julgado à noite. Jesus foi julgado à noite. Só por isso aqui a condenação de Cristo já é ilegal, já é injusta. Outra coisa, já havia um prévio plano de condenar Jesus, tanto é que eles já tinham pagado 30 moedas de prata para Judas. Já havia um conceito pré-concebido antes de ouvir Jesus de que ele seria condenado, sem ter sido ouvido, sem ter direito de apresentar defesa. Outra questão, de acordo com a lei oral hebraica, Jesus jamais poderia ter sido julgado, muito menos executado durante a Páscoa, a mais importante festa judaica. Isso aqui são só 3 pontos, tem uma infinidade. Se você quiser, depois você entra num site que ele chama Jus Brasil, e pesquisa lá assim, ó, as nulidades do julgamento de Cristo. É um texto bem extenso, onde você vai ver todas as nulidades. O julgamento de Cristo não era nem anulável.
O julgamento de Cristo era nulo, demonstrando o quanto ele foi injustiçado, em todos os aspectos. Verso 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Apesar de Jesus ser plenamente sábio, justo, não ter pecado nenhum, não ter cometido nenhum crime, ele foi caluniado. Gente, o que é calúnia? Calúnia é você imputar falsamente algum crime a alguém. E Jesus, ele foi imputado de forma falsa contra Jesus, que ele era um criminoso, e ele foi sepultado, ele foi morto, ele foi condenado junto com criminosos. Como a Bíblia nos relata aqui na profecia, Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões. Foi imputado a ele, ele foi caluniado. Imagine você, alguém chegar para você e te acusar de crimes, e te condenar à morte por algo que você não fez. Imagine a dor que é isso. Verso 10, todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A Bíblia diz que agradou ao Pai. Não é que Deus olhou e Deus ficou feliz simplesmente com o fato do seu filho unigênito estar sofrendo. O que agradou ao Pai foi ver a obediência de Cristo e o fato de que, através daquele sacrifício, o Pai estava deixando de ser pai de um apenas, para se tornar pai de muitos, que somos nós hoje aqui. O que agradou o coração do Pai foi ver que o seu filho se entregou como uma ovelha muda, se rendendo aos homens, para que estes homens, nós, eu e você, levando o nosso pecado, para que nós fôssemos chamados de filhos de Deus. Aquele que era o filho unigênito passa então a ser não só o unigênito, mas o primogênito. Isso agradou ao Pai, porque ele cumpriu o propósito. Ele não negou isso. Ele foi obediente até o último instante. E moê-lo e enfermar, eu já disse, moê-lo é reduzir ao pó. Ele foi reduzido ao pó, por amor a nós. E verso 11 e 12 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quem que é esse fruto do penoso trabalho de sua alma? Somos nós. Um dia nós estaremos diante dele, todos nós, de todas as épocas, de todas as eras, todos os que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, todos estaremos diante dele. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará em mim e em você, como o Pai se alegrou nele. É por isso que nós temos que nos manter fiéis a ele, assim como ele se manteve fiel ao Pai. Nós precisamos alegrar a Cristo, porque ele chorou muito e ele sofreu muito por amor a nós. Ele derramou a sua alma na morte, ele se entregou, ele entregou a si mesmo de maneira substitutiva e abnegada por nós. Foi isso que Jesus sofreu por nós. Eu quero ler um texto aqui. Tem um médico francês chamado Pierre Barbet. Talvez vocês até já tenham visto esse texto, mas eu faço questão de lê-lo. Ele foi um médico francês e ele era um cirurgião-chefe do Hospital Saint-Joseph, lá em Paris. No ano de 1950, ele escreveu um longo estudo chamado de A Doctorate Calvary, não sei nem se eu estou pronunciando certo, mas que mais tarde foi publicado como um livro. E foi feito um resumo. Ele, como médico, ele vai relatar que ele era cirurgião e ele conhecia profundamente aquilo que as pessoas, as reações humanas diante das dores. E ele fez um longo estudo, publicou um livro, e nós temos aqui um pequeno resumo daquilo que ele relata de como foi o sofrimento e a dor de Cristo. Presta atenção. Análise médica sobre a crucificação de Cristo, autoria de Dr. Barbet, médico francês. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como a morte que Jesus sofreu. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue
ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Lembra do que o texto diz? De moê-lo. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio lhe impregna da fronte, a cabeça gira e uma vertigem de náusea, calafrios, lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros do que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, pesava aproximadamente 50 quilos. A estaca vertical já estava plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colado nas chagas. E tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos, depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor alucinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás, e encostam a estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o Marte levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus sente sede. Não bebe
bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode sequer engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta uma vara, uma esponja embebida de bebida ácida. Em uso entre os militares, ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem, e em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas e o pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo e enfim em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos seus pés, esforça-se a pequenos golpes e se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que Jesus faz esse esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia começa. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio os pregos nos seus pés. É inimaginável a dor que ele sentia. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coágulo, enxames de moscas unem ao redor de seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus grita, tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre em meu e no seu lugar. Coloque-se de pé. Esse relato é triste, mas essa não foi a maior dor que ele sofreu. A maior dor que ele sofreu foi a separação do Pai por causa dos nossos pecados e o derramamento da ira de Deus sobre ele. Eu e você precisamos entender e ter isso muito vivo nos nossos corações. Nós precisamos compreender o quanto Jesus sofreu por nós. Não foi um sofrimento qualquer. Foi terrível. Foi a maior prova de amor que a terra, que o mundo já viu. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu não vou orar agora. Eu quero simplesmente que você ore e que você agradeça a Ele pelo que Ele fez por você.